William, vamos falar de bastidores da política. A política ficou movimentada hoje no programa, hein, William? Altas revelações, inclusive, que já deve estar aí rolando aí nas redes sociais, declaração do Menezes aí, do Coronel Menezes, dizendo que sim, que o vice pode vir do PL. O vice do governador Wilson Lima. Mas, olha, a gente teve uma conversa durante esse final de semana que se ventilou nos bastidores da política, que a filha do prefeito Davi Almeida é pré-candidata a deputada federal. Que conversa é essa? Pois é, nesse final de semana o nome da Ariel rolou solto, né, nos bastidores, até porque está chegando o dia do evento de filiação dos jovens no Avante, onde ela é a presidente nacional. A Ariel é presidente nacional do Avante Jovem. Que é nacional, não é local, não, ela é nacional. Ela assumiu durante a campanha de 2020 a presidência nacional do Avante Jovem. Essa semana ela está realizando um evento que ela está engajando a juventude. Ela sempre trabalhou nessa frente de engajar a juventude na política, e o nome dela começou a ser cogitado. E ela que sempre também esteve à frente nas campanhas do pai, né? Ela foi figura relevante quando o pai foi candidato a governador, foi figura relevante também agora na campanha do pai à prefeitura de Manaus, e continua sendo figura relevante na gestão do pai. A Ariel atuou ativamente na última eleição, nas eleições anteriores. A gente tem aí um parêntese, né, a respeito, porque em 2020, assim que ele ganhou a eleição, enquanto ainda durante a eleição, o prefeito Davi Almeida tinha dado declarações de que ele não deixaria a Ariel se envolver na questão política. Mas ela já acompanhava ele, né? Isso, mas concorrer diretamente. Ele já tinha feito essa observação. Porém, parece que o cenário mudou. Ariel, que vinha até um pouco afastada da questão política das redes sociais. Ela tem se dedicado ao curso dela de medicina, né? Sim, ela já tá, acho que faltam 2 anos para ela, deve estar concluindo. Ela estava vivendo um momento, família casou, né? Teve lua de mel agora, estava vivendo um momento mais dela. Porém, parece que agora o Davi vai escalar a Ariel para o time. Ele quer escalar para o time como puxadora de votos para a chapa que vai compor aí de deputado federal, né? A chapa, inclusive, é uma chapa muito forte, a chapa de deputado federal do prefeito Davi Almeida. Mas, olha, tem novidade na Seninf, na Secretaria de Obras, e é uma novidade positiva. Eu classifico isso, eu que sou aí, vivo aí os bastidores da política, vejo aí o Renato Júnior como uma surpresa positiva para a cidade de Manaus, ele que vem desenvolvendo um grande trabalho nas feiras e mercados. Pois é, o secretário Renato Júnior, a gente falou dele semana passada, né, que nós cogitamos ele para assumir a Secretaria de Limpeza Pública no lugar de Saba Reis. Porém, o prefeito Davi Almeida... o prefeito Davi Almeida acabou escolhendo ele para a Secretaria de Infraestrutura, no lugar do vice-prefeito Marcos Rota, que deixou a pasta na semana passada para estar com o nome dele à disposição para as eleições desse ano. O Renato Júnior teve um desempenho incrível à frente da Secretaria de Feiras e Mercados. Acho que eu nunca vi uma Secretaria de Feiras e Mercados ser tão falada, ser tão atuante. Eu acho que a Secretaria de Feiras e Mercados era como se fosse uma subsecretaria. Ela nunca teve essa grandeza e esse protagonismo dentro da política ali, dentro da gestão municipal. E o secretário Renato Júnior, né, ele deu um ritmo totalmente diferente. Você percebe que desde os primeiros dias, ele e o Saba são 2 pastas que eram praticamente pastas técnicas ali, que trabalhavam escondidas, né? Eles foram 2 secretários que deram um ritmo diferente, apareceram na cidade, só se ouvia falar de limpeza pública no caso, eu participei até de uma reunião que as pessoas perguntaram: vocês sabem qual é a obra mais famosa que as pessoas mais lembram na cidade? A Bola das Letras no Dom Pedro, que foi feita pela Semusp. Entendeu? E então, essa dobradinha, Renato Júnior e Saba Reis... Eu vou falar uma coisa para ti aqui. Eles foram tão protagonistas, por exemplo, que de pastas que não tem briga política na hora de fatiar ali a administração municipal, e ficaram protagonistas na política. Inclusive, o Saba Reis é um dos nomes cotados para ser vice, né, na chapa
de reeleição do governador Wilson Lima. Tanto que no ano passado o Renato Júnior teve que assumir, que declarar que não ia ser candidato a nada, porque todos pensavam que ele estava trabalhando uma possível candidatura. Ele fez declaração. Eu só acreditei agora. Ele assumiu o compromisso, não sou candidato a nada. Ele fez, eu estou tentando trabalhar, fazer um trabalho diferente à frente da minha secretaria. E tá aí, recentemente ele lançou reforma de várias feiras, teve um trabalho 43 feiras. Muito bom dentro da pasta e agora assume um desafio gigantesco que é a Seminf. E aí, a gente também vai falar agora de um assunto que movimentou o sábado e a semana passada, que foi a janela partidária. A gente percebeu também o fortalecimento de algumas siglas e o esvaziamento de outras. Por exemplo, o União Brasil lançou seus deputados estaduais, seus pré-candidatos a deputados estaduais, aí nomes fortes como Adjunto Afonso, e também o Carlos Souza, lá no União Brasil. Carlos Souza, que é irmão do ex-deputado falecido Wallace Souza, que quando foi candidato a deputado estadual tinha votações expressivas, históricas, aqui na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Carlos Souza, que já foi vice-prefeito da cidade de Manaus, ele teve uma trajetória política muito grande e está voltando agora ao cenário político também, no evento que aconteceu no sábado lá na Assembleia Legislativa, com a presença do governador Wilson Lima, que teve esse lançamento de 19 nomes, né, para disputar a chapa de deputados estaduais pelo União Brasil. Né? A gente teve o presidente da Assembleia, teve a deputada Joana Dark. Vale reforçar, o deputado estadual Belarmino Lins, né? Ele aproveitou o espaço para declarar sua aposentadoria na política, né? Mas o evento foi muito grande, lotou o auditório Belarmino Lins e mostrou mais uma vez a força política da máquina, né? Que o governador Wilson aí também, né? Tem o Mário César Filho, o Mário César. Foi surpresa para mim o Mário César. Foi surpresa para mim também. Ele vai ser candidato. Eu pensei que ele seria federal. Eu também achei. Mas aí ele vai ser candidato a deputado estadual, eu acho, com grande chance de ser eleito deputado estadual. 2 DJs. O DJ Evandro Júnior e o Raidi Rebelo. Mas esses são eternos candidatos, né? Eles têm a sua votação ali. O DJ Evandro Júnior já chegou próximo de ganhar ali a eleição para vereador. Eles ajudam bem, né, na composição. Ajudam na hora da composição ali dos votos. Eles ajudam bem na hora da somatória. A Brena de Aná deve disputar também pela União. A Brena de Aná, que veio aqui conosco, né, que sofreu perseguição política. Exatamente. Lá em Parintins, continua sofrendo perseguição política. Quero aproveitar para fazer até um parêntese aqui, um elogio para ela. Ontem, né, Parintins viveu um final de semana bem difícil, né, com a questão das chuvas. O governador Wilson Lima está a caminho da cidade, junto com uma comitiva de deputados e membros da Defesa Civil. Ela se dispôs, hoje ela está chegando lá com cestas básicas para auxiliar as pessoas que foram afetadas por essas chuvas no final de semana. Inclusive o governador Wilson Lima vai estar lá hoje, ou já está. Ele declarou isso no Twitter ontem à noite. Foram mais de 15 horas de chuva, gente. E para quem vive numa ilha... Para quem vive numa ilha, exatamente. Parte da ilha chegou a ficar alagada, né? Lá em Parintins. Então a Brena de Aná, ela estava bem ativa ontem. Mas vamos continuar aqui. O Belão fora da política, o Belão que tem 8 mandatos aí de deputado estadual, passa o bastão aí para o seu filho ali ser candidato, Jorge Lins, que vai aí seguir aí a sua trajetória política. A gente pode falar que é o fim de uma era, né? Um dos políticos mais tradicionais do estado do Amazonas, muito conhecido por sempre fazer parte da base do governo do estado do Amazonas. Ele teve 8 mandatos, ele foi presidente da Assembleia Legislativa, ele foi responsável pelas grandes obras da Assembleia Legislativa, pelas grandes reformas, pela Assembleia estar como está hoje. E ele aproveitou o evento, como eu falei agora há pouco, do governador Wilson Lima no final de semana, para anunciar e oficializar sua aposentadoria. Quem vem no seu lugar? Seu filho, né, que vai brigar pela cadeira, para continuar com a cadeira, para ter a cadeira dentro da família. E não é fácil ele conseguir se reeleger, porque a disputa vai ser bem pesada. Vai ser bem pesada, hein? Mas olha, o Wilson Lima mostrou força aí nesse final da janela partidária. Tem a maioria
dos prefeitos, tem a maioria da bancada federal ao seu lado e tem a maioria na Assembleia Legislativa. Olha, dos 24 deputados, 20 são Wilson Lima. E os que não são é porque são a oposição, o Wilker e o Dermilson. O Ricardo Nicolau, ele é pré-candidato ao governo do estado, então não disputa. E a Nesme, que não deve disputar esse ano em função de questões de saúde. Ela sofreu muito no último ano inteiro essa questão. Ela sofre de uma doença autoimune. Nossa. Ela tem trabalhado esse tratamento, então ela deve se retirar por enquanto. Eu queria falar também do apoio dele da bancada federal. De 8 deputados, ele tem 5 ao seu lado. Ele tem 5 deputados federais. Então o governador Wilson Lima realmente, se não for ele tem alguém muito bom de articulação política ao lado dele, que tem feito com que a máquina atraia os grupos políticos. Exatamente, ele tem conseguido articular muito bem isso. E quem imaginou, né? O governador Wilson Lima, 8 meses atrás, se falasse o nome dele, você aí era capaz de ser agredido na rua. Mas agora a gente percebe que ele consegue até andar na cidade, né? Ontem, na hora da chuva, ele estava andando na cidade de Manaus, enfim, estava ajudando as pessoas também que estavam aí no alagado. E, olha, o MDB aí foi esvaziado durante essa última janela partidária, hein? Pois acabou que o senador Eduardo Braga ficou sem nenhum deputado federal, sem apoio forte na Câmara, né? O deputado Silas debandou. O deputado Silas que vinha caminhando. O deputado Silas que chegou a dar uma declaração no município que o candidato dele era o governador, o ex-governador Eduardo Braga, senador da República, mas a gente não sabe ainda, né, se lá na frente eles podem aí fazer uma composição, mas nesse momento ele segue aí o seu rumo aí no Republicanos, o Silas Câmara, e conseguiu juntar aí os adaíos lá de Guarani. Que não é pouca coisa. Vale lembrar que a Amazonino também acabou ficando sem ninguém na bancada federal. Os que não ficaram junto com o governador Wilson Lima acabaram ficando trabalhando de maneira independente. Então, Amazonino e Eduardo, que provavelmente caminham juntos nessa eleição, acabei de receber informação aqui de um prefeito que nesse final de semana parece que teve uma movimentação bem grande na casa do Tarumã. Pelo menos 40 prefeitos e ex-prefeitos estiveram com o ex-governador na casa do Tarumã para definir a parceria entre Eduardo Braga e Amazonino. O que ficou definido? Só vem Amazonino ou só vem Eduardo Braga? A gente já tinha falado isso antes aqui. Inclusive, o Amazonino realmente conversou com o Eduardo Braga, jantaram naquele dia que nós falamos que jantaram. Eles ficaram articulando até um sábado para saber se Amazonino Mendes iria realmente ao MDB, mas Amazonino quis ficar no Cidadania e eles lá na frente devem aí se juntar e devem fazer um bloco forte para a oposição, Eduardo Braga e Amazonino juntos. Sim, ou um ou outro sai candidato aí com apoio aí de prefeito do interior. Eu acho que quem vê é o Amazonino muito melhor colocado nas pesquisas, apesar do crescimento do senador Eduardo Braga. Amazonino vem muito melhor nas pesquisas, ele tem um apoio muito grande no interior, não só de prefeitos, como de ex-prefeitos, vereadores. Amazonino fez muitos políticos no interior do estado, assim como o Eduardo Braga, mas não na mesma proporção. Então, Amazonino, apesar da questão da rejeição, nós não podemos subestimar que o eleitor ele é muito volúvel. Ele é muito volátil, ele muda muito de opinião. Se você parar para pensar, em 2018, Manaus não rejeitou completamente. Manaus rejeitou o Amazonino. Manaus não queria Amazonino, tanto que deu a maior votação da história para o governador Wilson Lima. E 2 anos depois, quase deu a cidade de Manaus para o Amazonino. 24 mil votos foi a diferença. 24 mil votos foi a diferença entre ele e Davi Almeida. Então a gente não pode avaliar que ele está derrotado, que ele está em fim de carreira. Não pode nem deve. Eu acho que é uma chapa forte. Se juntarem Eduardo Braga e Amazonino Mendes, é uma chapa forte. E tudo pode acontecer durante a campanha eleitoral. Mas olha, o Henrique Oliveira assumiu aí o Podemos. Isso foi também novidade. A gente não imaginava que poderia assumir o Podemos e é pré-candidato ao governo do estado. Gente. Vale lembrar que ele tinha acabado de assumir o PROS, ainda não sei o que houve, ele tinha acabado de assumir o PROS. Ele falou que o PROS estava sob o comando de um dono de um meio de comunicação e que ele tinha medo de ser candidato ali, de continuar afiliado e de não ser candidato.
Pois é, e aí ele acabou agora assumindo o Podemos, que era liderado pelo deputado estadual Abdala Frache, e lança a pré-candidatura. Nós vimos aqui nas últimas pesquisas que ele já aparece pontuando, né? E agora ele vem com essa nova proposta. Imaginei eu que ele acabaria desistindo para disputar uma vaga para deputado estadual, porém parece que não vai ser esse o cenário. Ele veio para governador aí, ele que teve 700 votos nas últimas eleições para vereador.